A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como um último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro, e esse julgamento será dividido em duas partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, falaremos dos 7 selos. Antes te pedimos que se inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento no mundo. O apóstolo chora porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 5: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro, então, pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo, então, começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. Primeiro selo, a vinda do Anticristo. O apóstolo João escreveu: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles abre as portas para que o Anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso que chegará com o discurso de promover a paz no mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O segundo selo, aberto por Jesus, marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada, e acredita-se que ela represente o castigo, ou seja, Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. Terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão desta maneira: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Na cultura judaica, a cor preta simboliza o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo. Perceba que ele carrega consigo uma balança que, segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome, pois a balança seria símbolo da falta de alimentos e dos preços exorbitantes.
Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para você ter ideia, um denário era um salário comum para um dia de trabalho. Isso quer dizer que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir pouco sustento. Quarto selo, o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de um quarto da população da terra, e grande parte dessas pessoas, infelizmente, será levada para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores, e também pelo ataque de animais selvagens que, por causa da falta de comida, devorarão os seres humanos. Quinto selo, desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o quinto selo, João relatou: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que os mataram seriam julgados. Eles, então, foram instruídos a esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. Sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João, durante a abertura deste selo, se voltou para toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá com a abertura do sexto selo, um fenômeno cósmico, envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes, aterrorizará toda a população mundial. Então, as pessoas terão a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente o apóstolo João teve dificuldades para transformar em palavras tudo aquilo que seus olhos realmente viram nessa ocasião, tamanha a sua grandiosidade. Durante esse período assustador, um anjo mostra a João que 144 mil pessoas
receberão o selo de Deus para que sejam protegidos da ira do Pai. Esses 144 mil selados pregarão as boas novas às pessoas e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. Sétimo selo. As 7 trombetas. Se a abertura dos 6 primeiros selos já havia deixado João maravilhado e, ao mesmo tempo, espantado diante do tamanho do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam por acontecer. Ele escreveu: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A abertura do 7º selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados e se voltar para Ele. Mas, mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão de seus erros e, em vez disso, amaldiçoarão ao Senhor por tudo o que acontecerá. Então, após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas e, a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer, até que, enfim, Jesus voltará cheio de glória e poder. Por isso, é hora de nós ficarmos firmes com Jesus, pois somente com Ele a nossa salvação está garantida e não precisamos temer o futuro. Em resumo, os 7 selos do Apocalipse revelam a profundidade e a seriedade do julgamento de Deus sobre a terra. Cada selo aberto pelo Cordeiro simboliza uma etapa importante desse processo, desde a chegada do Anticristo até a destruição final e o retorno glorioso de Jesus Cristo. Esses eventos servem como um chamado urgente para que todos se arrependam e busquem a salvação em Cristo, reafirmando a necessidade de permanecer firmes na fé diante das tribulações que virão. Se você achou este vídeo informativo e gostaria de aprender mais sobre os mistérios e profecias da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like e ative o sininho para receber notificações sobre nossos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que todos possam estar preparados e firmes na fé. Que Deus te abençoe e até a próxima.